Por gentileza, abra sua Bíblia no texto em que nós lemos como congregacional, devocional. Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 28. Mas abra e fique com a Bíblia aberta. As instruções de Jesus aos seus discípulos. E seguramente é uma das coisas que muda a nossa vida, a nossa história, os nossos sentimentos, e nos dar a capacidade e força que nós precisamos enquanto no mundo, no corpo limitado. São os ensinos de Jesus, é a palavra de Deus. É através da palavra que nós somos salvos. É através da palavra que a nossa fé cresce. É através da palavra que recebemos a convicção que precisamos para nos manter firmes e inabaláveis. Isso é muito importante. E houve da parte do Senhor uma preocupação muito grande, até porque ele estava para deixar o mundo, e ele não queria deixar os seus discípulos, os seus servos, desprotegidos, sem capacidade de dizer não, frente às grandes perseguições imperiais que estava vindo. E ele começa no versículo 24, dizendo assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Qualquer que seja o discípulo que se achar melhor ou igual ao seu mestre, ele não é discípulo. E por que não dizer que quando trata-se de discípulo, existem vários tipos de discípulos. Então o Senhor nos ensina que o discípulo não pode estar acima. Quando alguém se acha melhor ou igual, ele se ensoberbece. Ele deixa de ser o discípulo para ser o Senhor. E quem não senta para aprender, não tem a capacidade, não tem a condição de estar em pé para ensinar.
É por esta razão que tem surgido muitas igrejas, muitos ministérios de pessoas que não tiveram a humildade de sentar para ouvir, de sentar para aprender. De pessoas que se sentem na razão e que contesta segundo os seus achismos naquilo que ele não concorda. Porque há muitas coisas que vai de encontro à nossa vontade, o nosso querer, a nossa forma de pensar. Mas o fato de alguma coisa contrariar os nossos sentimentos ou a nossa forma de querer não vai mudar a verdade. A verdade, ela é a verdade. Então, hoje, dado a isto, há muitos tipos de igreja. Igreja para todo gosto, aonde oferece a condição para cada pessoa. Não, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Não, tem uma igreja que você pode estar ali e que você pode fazer tudo que você gosta, tudo que você quer. E as pessoas aderem. Mas o maior problema não é aderir, é se achar certo. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias, que é os dias em que nós estamos vivendo, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E há muitas pessoas enganadas com este evangelho light, este evangelho sem mudanças, esse evangelho que agrada. Então o Senhor, Ele fala de uma doutrina de renúncia, de uma doutrina que, para se servir a Deus, tem que ser servo. E servo, no sentido pleno e lato da palavra, significa aquele que não tem vontade própria. A sua vontade é a vontade do seu Senhor. E para ser um servo, é necessário que haja predisposição de servirmos ao Senhor. Mas qual é a forma correta, pastor, de servir ao Senhor? É conforme o modelo dado pelo próprio Deus através das Escrituras. Quando Deus mandou que fizesse um tabernáculo para habitar nele e estar no meio do povo, Deus deu o modelo e deu todos os detalhes para que assim fosse feito. E foi feito conforme a vontade de Deus. Não foi feito conforme a vontade do sacerdote. Não foi feito conforme a vontade dos levitas, nem muito menos pela vontade do povo. Não, foi feito o modelo de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus, a igreja do arrebatamento, ela tem o seu modelo. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus ainda é o Senhor desta igreja. E nós, entre aspas, somos os seus servos. Então o Senhor disse que os discípulos não podem estar acima do seu mestre, nem os servos acima do seu senhor.
versículo 25, disse Jesus, acerca do discípulo, que o discípulo bastasse que ele fosse como seu mestre, e o servo como seu senhor. E ele dá a razão por quê. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, é uma pergunta que ele faz. Ora, quando nós entramos no Evangelho, o Evangelho entra em nós, nós nos constituímos inimigos de Satanás, do mundo e da carne. Nós arrumamos uma briga. Por quê? Porque a partir do novo nascimento, nós passamos a estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é andar na contramão da vida. É ser oposição a tudo quanto nos tentar tirar do centro da vontade de Deus. E isto não é fácil. Para que tenhamos uma pálida ideia, quando o Evangelho entra em nossas vidas, acontece um milagre, ou vários milagres, e um destes é a transformação, as mudanças que a palavra causa em nossas vidas. Se alguém entra no Evangelho e não há transformação de vida, isto significa que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou na pessoa. Porque quando o Evangelho entra, a vida da pessoa é mudada, é transformada. O nome, o caráter, a personalidade, tudo muda na vida daquela pessoa. Quem não lembra da experiência vivida pelo apóstolo ou por Saulo no caminho de Damasco? Em cima da sua cavalgadura era Saulo. Na queda que foi ao chão, ele passou a ser chamado de Paulo, pequeno. E a partir daquele momento, ele começou um relacionamento de amor com Jesus. E o Senhor agora teve acesso a falar com ele. E para que ele entendesse que não era nada, e que todo o aparato romano que estava ali com ele, para lhe garantir o que ele pretendia fazer com os cristãos, ele cai cego. E o Senhor leva ele à rua direita e usa um discípulo por nome Ananias, que só aparece essa única vez na Bíblia. É o improvável. E ele vai lá, estende as mãos, faz uma oração e um milagre. O segundo milagre acontece. Mas naquela queda, por isso que tem a expressão hoje, né? Caiu do cavalo. Naquela queda, irmãos, naquela queda de Saulo, houve uma mudança, uma transformação interior que se exteriorizou. E ele, quando chega ali na rua direita, ele começa a sua vida de oração, de sacrifício ao Senhor, pelo reconhecimento que verdadeiramente o Senhor não era César, mas o Senhor era Jesus. Ele passa 3 dias em oração e jejum, até que Ananias chega, ora por ele, conta o que ele viveu e profetiza. E ele passa a ver e se torna cheio do Espírito Santo. E o Senhor ainda disse para ele: olha, você há de sofrer muito
a partir desta conversão. Em outras palavras, nós entramos no reino, não foi para ser senhor, mas foi para ser servo. Nós entramos no reino para obedecer, nós entramos no reino por amor a Cristo, que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e nós entramos no reino, e temos que estar preparados para o sofrimento, por amor a Jesus. Vamos continuar. Então, versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Vamos entender. Não os temais. Quem teme, ou quem tem medo, não é perfeito no amor. O profeta Isaías, ele profetizou acerca de situações similares. E falando ao povo de Deus, a saber Israel, o profeta disse: não temas, falando da parte de Deus. Por que não temer? Aí Deus diz: porque eu sou contigo. Ora, o servo conhece o seu senhor. E quando o servo está ligado pela comunhão com o seu senhor, ele não precisa ter medo, porque o senhor dele é senhor que tem domínio sobre céus e terra e até embaixo da terra. O Senhor, ele tem poder e domínio sobre tudo e todos, sobre os seus inimigos. E nada, absolutamente nada, pode acontecer na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, sem que primeiro não passe pelo aval do Deus eterno e todo-poderoso. E eu tenho que acreditar nisso. E qual é o cuidado? O cuidado é entender que o nosso Deus, ele não cochila, ele não dorme. Foi isso que o salmista escreveu de Deus, que o Senhor nem dorme, nem cochila, que o Senhor está atento e, sobretudo, Ele está vendo todas as coisas, até as que estão encobertas. Então, por isso, com este entendimento, nós devemos viver segundo a palavra e dentro da vontade de Deus, porque Deus assume compromisso com quem assume compromisso com Ele. E o Senhor, Ele não tem compromisso com o crente no pecado. O compromisso do Senhor com o crente é quando este crente, ele é um servo. Glória a Deus. Então, observe que, quando o Senhor fala sobre temor, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.
Vamos ver Samuel, capítulo, 2 Samuel, capítulo 12, os 15 primeiros versículos, que nós não vamos ler todo, é só para você ter uma noção, uma visão. 2 Samuel, de um crente, talvez, ou seguramente, mais crente do que eu, mais crente do que você. Trata-se de um homem segundo o coração de Deus. Não era qualquer pessoa. Era um homem segundo o coração de Deus. Tratava-se de um homem que Deus mandou ungí-lo para governar sobre o seu povo. Aleluia. De um homem que Deus colocou sobre cabeça da nação. Este homem que foi cheio do Espírito Santo, esse homem que foi, pela unção que recebeu, foi transformado em um outro homem. E foi assim que Davi teve um grande destaque, fez um excelente governo. Porém, amados irmãos, ele esqueceu de algo muito importante que muitas vezes você esquece. Ele esqueceu de vigiar. Ele esqueceu que nós temos inimigos. E o nosso aniversário, ele está ao nosso derredor. E está buscando a quem ele possa tragar. Ele esqueceu disso. E o que aconteceu? Guerras. E era tempo de guerra. E no tempo de guerra, o rei precisava sim estar na frente do povo, estar na guerra. Mas no tempo de guerra, Davi não saiu à guerra. Ele ficou no palácio. Ele ficou na zona de conforto. Sabe o que eu quero dizer? É que nós estamos em tempo de guerra. Basta você navegar na internet que você vai ver a situação em que o mundo está vivendo. Os riscos que, enquanto igreja, nós estamos correndo. E nós, o que estamos fazendo por isso? Não, nós estamos na zona de conforto. Não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é nossa, é sua. Você tem tudo a ver com isso. O Senhor nos chamou, nos deu nome, nos deu posição, nos deu autoridade, nos deu o seu Espírito Santo. E você acha que Deus fez tudo isso por nós? Para quê? Para ficarmos na zona de conforto? Para ficarmos na varanda da casa? Não, irmão. Foi para entrarmos na guerra. E entrar com o Senhor conosco. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Você sabe quantas pessoas estão morrendo por dia? E nós sabemos que quem morre sem Cristo vai para o inferno. Mas o que nós estamos fazendo? Pastor, o que é que eu posso fazer? Pode fazer muita coisa. O que você não pode fazer é ficar na zona de conforto, na ociosidade. O que você não pode fazer é o que Davi fez. Mandou alguém lá para a guerra para representá-lo e ficou na zona de conforto. E o diabo aproveitou
esta falta de vigilância de Davi. Ou seja, Davi abriu a brecha. A Bíblia diz: não devemos dar ocasião à carne. Davi deu. Aí aparece Betseba, que foi tomar banho no quintal. Tanto lugar para se tomar banho, mas no quintal, onde a casa ao lado é o primeiro andar. E o que aconteceu? Davi se prostituiu com ela. A prostituição é algo muito sério, muito grave. Quando você se prostitui ou adultera, você macula a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então Davi, número 1, não mediu as consequências do seu pecado. Número 2, ele esqueceu que Deus estava vendo. Porque se ele tivesse lembrado, ele não teria feito o que fez. Não, Deus está vendo. Você não vai fazer algo arbitrário. Você não vai fazer algo grave. Se tiver um irmão olhando para você. Por isso que quando os nossos jovens começam a namorar, outro dia veio uma mãe conversar comigo, pediu um conselho, e disse: pastor, o que é que eu faço? Minha filha quer namorar. E ela só tem 13 anos. Eu digo: a idade está estudando, está na escola. Mas ela quer de todo jeito namorar. Eu digo: se a irmã impedir, que eu posso dizer: não, irmão, deixa não permita e bata forte. Ela ia namorar do mesmo jeito e ia fazer coisa pior, escondido. E o que é que eu faço? Eu digo: é simples. Converse com o rapaz, veja as intenções dele, se ele é crente, está tudo na mesma fé, e permita. Agora, determine tempo, hora e lugar. Glória a Deus. E a senhora vai ver. Ora, se realmente esse rapaz gosta dessa moça, o que é que vai acontecer? Aquele namoro vai ser duradouro até o altar. E se ele só quiser se aproveitar da inocência da criança, ele vai abrir. Vai dizer: não dá não, a gente não pode nem dar um chega para lá. Como diz o jovem, nem um amasso. Aí ele sai fora. Porque as intenções são impuras. Então, precisamos ter essa consciência que Deus vê todas as coisas e estar também presente. Mas Davi esqueceu disso. E mandou chamar a mulher. E deitou com ela e pecou com ela. E fez o quê? Lavou as mãos. Satisfez o seu ego. Glória a Deus. E agora? E agora o tempo resolve isso. Resolve não. E ele continuou com a coroa de rei na cabeça. Ele continuou com as vestes reais. E o que mudou? Tudo. Porque o seu coração não era mais reto diante de Deus. A manifestação da presença na vida dele e unção desapareceu. Ele não tinha mais alegria da salvação. Quando você vai para o Salmo 32, você vai ver. De um homem salvo sem a alegria da salvação. Ou seja, um pobre crente dentro da igreja infeliz, porque todo mundo sente a presença de Deus e ele não sente. Aleluia. Mas Deus, que é bom, é misericordioso, Deus levanta um profeta
Porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Quer não. Deus não quer que ninguém passe pelo juízo divino. E o que acontece é que Deus levanta Natã, porque Deus deu tempo para que Davi se revelasse, confessasse o seu pecado, mas ele não fez. E agora sim, o profeta vai a Davi, lhe conta uma parábola que vocês conhecem, do pobre e do rico, do que tinha uma única ovelhinha, e o rico que tinha centenas delas. E chega um convidado, um visitante, e ele, em vez de pegar uma das suas ovelhas e oferecer, ele manda buscar a única do vizinho pobre. E quando ele termina de contar essa história, Davi fica indignado, fica na carne. E diz para o profeta Natã: um homem deste deve sim morrer. Deu a sentença de morte. Aquele rico que tomou a única ovelhinha do seu dono. E para a surpresa de Davi, o profeta olha para ele e disse: Davi, este homem é você. Era como se Deus dissesse: Davi, eu não me esqueci do seu pecado. Até hoje eu estava esperando que você me procurasse, confessasse. Você não o fez. E o pecado dele foi hediondo. Por quê? O pecado dele não só foi adultério. Ele adulterou. E logo Betseba o procurou e disse: estou grávida. Porque o adultério, ninguém viu, ninguém vai saber. Entre aspas. Entre aspas. Deus vê, Deus sabe. A irmã foi para um motel. Esposo viajando, trabalhando, para levar o pão para casa. E a mulher foi para o motel. E um belo domingo de festa, a igreja lotada. Aí Deus me contou a história dela. Eu no altar. Não disse quem era, mas contou a história. E eu contei a história daquela mulher para a igreja. Terminou o culto. Pareceu só uma história, ou uma coisa de menino, mas na segunda-feira, ela me procurou, desesperada, porque ela era aquela mulher. E eu glorifiquei a Deus, não pelo pecado, mas porque Deus lhe deu um escape para ela não morrer e ir para o inferno. Fizemos a disciplina e a vida continuou. Então, quando Betseba diz: eu estou grávida, Davi diz: e agora? O marido não está em casa, está na guerra. Ela vai aparecer, a barriga vai crescer, e o marido vai querer saber quem foi, quem é o pai. Vai sobrar para mim. Eu tenho que evitar isso. Manda chamar o marido, tira ele da guerra, convida ele para beber, deixa o moço meio
meio alto, e diz: não, meu filho, vá para casa. Porque ele indo para casa, muito tempo na guerra, ia ficar com a esposa. E ela parecia grávida, ele ia entender que era dele. Que o diabo é assim, irmão. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que ele esquece de uma coisa, que o Deus desta igreja é maior. E que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E Deus não terá, outra vez para você não esquecer, Deus não terá o culpado por inocente. Quando ele chega, aí Deus não permite que ele vá para a sua casa. Deus dá uma mensagem tremenda para Davi, através da atitude daquele marido. Disse: longe de mim de tal traje, longe de mim de tal coisa. Como eu iria para minha casa me deleitar com a minha esposa, tendo os meus homens lá, lutando para defender Israel? Era Deus dizendo: está vendo, Davi? Como você é covarde. Está vendo o que você fez? E ele não foi para casa. E como Davi não conseguiu isso, ele fez uma carta, entregou ao próprio e levou para o comandante das tropas, e a carta rezava que devia colocá-lo na frente da batalha, e depois todo mundo reconhece para que ele fosse morto. Ou seja, Davi foi o autor intelectual da morte daquele homem. E Deus viu tudo. Deus permitiu, mas Deus não tirou por menos. Mas observe o Salmo 51. Quando Davi ouve o profeta, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pede misericórdia, ele clama, ele se arrepende. E Deus o perdoa. Então Jesus disse: não temais, não se preocupe, não se esqueça que não existe nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não seja conhecido. Lá em Lucas, lá em Provérbios 15, 24, diz: para o entendido, o caminho, trajetória da vida. O caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está para baixo. Então precisamos dessa consciência dos dois caminhos, dos dois lugares da eternidade: caminho de vida e caminho de morte, céu e inferno. Então Salomão falou sobre isso. E quando nós vamos para Lucas capítulo 16, vamos ver isso, 22 a 24. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ora, e o mendigo não foi sepultado? Foi. Mas o Senhor fez questão de destacar a eternidade. Fez questão de revelar que a vida de uma pessoa não consiste apenas
em matéria. Existe uma alma e um espírito que não são passageiros, são eternos. Então, os dois foram sepultados. E quem sabe, o rico com muita mais pompa, com muito mais flores, e o pobre, coitado. Mas a diferença não está na ida para o túmulo. O problema é o depois. Quando observamos o versículo 23, diz o seguinte: no inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro em seu seio. Aquele rico, ele estava aonde? No inferno. Abro parênteses. Ele não estava no inferno porque era rico. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter muito dinheiro. Não é pecado ter posição. Não. Ele estava ali por conta dos seus muitos pecados. Porque nem todo mundo, irmãos, deixa eu falar agora para a igreja, nem todos os crentes têm condição, têm possibilidade de ter muito dinheiro, de ter posição, porque senão vai se ensoberbecer, porque senão vai aplicar, colocar o seu coração naquilo. O dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que você faz com o seu dinheiro? Por exemplo, o que você faz com o seu dinheiro? Eu não faço nada, pastor, porque é pouco. É não. É porque você é duro de coração. É porque você não olha para o seu semelhante. O que você faz com o seu dinheiro? Ah, pastor, eu invisto. E o que é que você dá para Deus? O que sobra, o que resta. Uma esmolinha para Ele. É assim? Então o dinheiro constitui-se senhor da vida de muitas pessoas. Há outros não, que administram bem. E quando se faz a vontade de Deus acontecer, cumprir em nossas vidas, quanto mais você tem, mais Deus vai lhe dar. Lembra-se que Jesus falou dos talentos? O que recebeu 1, 3 e 5. O que recebeu 1, escondeu. E os outros negociou, multiplicou. E quando o Senhor veio o dia da prestação de contas, que o chamou os 3 servos, concluiu dizendo: ao que não tem, porque aquele que recebeu 1 disse que não tinha. Ele diz: ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E fazer o quê? Tirar de quem não tem. Para fazer o quê? Para dar a quem tem mais. Não parece algo injusto, né? Glória a Deus. Não parece algo injusto? Deus tirar quem tem um salário mínimo, Deus tirar o salário e dar a quem tem 20 salários mínimos? Não parece isso ser uma injustiça? Mas Deus não é injusto. O que é que está faltando? Amor. O que é que está faltando? Predisposição para se fazer a vontade de Deus.
Então, meus amados irmãos, aquele rico, ele estava agora no inferno. Era um lugar que jamais ele pensou na vida que um dia chegaria. Afinal, ele nem acreditava no inferno. Aleluia. Olha, irmão, para o inferno você não precisa ter fé. Para o céu só entra se tiver areta, se tiver fé. Mas para o inferno não precisa de fé. Você não precisa de fé, não precisa acreditar que ele existe. Não. Morre no pecado, vai para lá, sem precisa fé não. Então ele não acreditava no inferno. A filosofia daquele rico certamente era como de muitos ricos de hoje. E pobres também, financeiramente. Disse, o inferno é tudo aqui mesmo. Você não sabe o que é o inferno. Você não tem ideia do que é aquele lugar. E olha que eu estou falando do inferno, não estou falando do lago de fogo, que é o estágio final do inferno. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 16, me acompanhe, por favor. No inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe com água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Lá no inferno, esta era a situação daquele moço. Lá no inferno ele lembrou que na terra tinha deixado 5 irmãos. E ele entendeu que o caminho e a vida que ele levava, os seus irmãos levavam de igual modo. E ele entendeu que os irmãos morrendo, iria para aquele lugar. E ele chegou até a ser generoso, que pediu que Abraão mandasse alguns dos mortos ir ter com seus irmãos para adverti-lo acerca daquele lugar. E o Senhor disse, não. Há uma barreira intransponível dos que estão aqui, que não podem ir para lá, nem os que estão lá não podem vir para cá. Lá, ele já tem o pastor Arnóbio, que está falando sobre o céu, está falando sobre o inferno. Lá ele já tem os profetas. Porque nós andamos na verdade, pregamos a verdade, prismamos pela verdade. Nós não vendemos ilusões, não estamos abrindo gaveta, engavetando o processo, não estamos dando chave de carro nem de casa. Que Deus pode fazer tudo isso, eu creio em milagres, creio sim. Glória, e oro para que Deus faça coisas grandes e extraordinárias na vida dos amados irmãos. Mas eu não posso dizer aquilo que Deus não está dizendo. Eu não posso dizer que Deus vai abrir uma grande porta se Deus não mandar eu dizer a você. Eu não posso dizer que Deus vai te dar uma casa se Deus não me disse que Ele dá. Pelo fato de, levado pela emoção e pelo intelecto, eu dizer as coisas, elas não vão acontecer. Agora, quando Deus fala, quando Deus diz, aí acontece. Porque Ele é o Senhor. Aleluia. Então observe, o Senhor disse, o que eu digo a vocês às escuras, dizei-o à plena luz. É o que eu estou fazendo. E o que vão dizer aos ouvidos, proclamai-o aos eirados. Não temais os que podem matar o seu corpo, mas temei antes aquele que pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. É assim. A Bíblia, irmãos, diz que o mundo
jaz no maligno. O mundo. Nós estamos no mundo, porém não somos do mundo. Nós sabemos que aqui é apenas uma passagem. Nós sabemos que sim, há uma cidade santa que o Senhor preparou para esta igreja. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas disse: não se preocupe, porque eu venci o mundo. E ele venceu para que você, segundo Paulo aos Romanos, fosse mais do que vencedor. As lutas, os desafios são grandes. E temos que estar na batalha e lutando. Porém, olha para quem está perto de você e diga: não lute só. Junte-se a Jesus, que a vitória é certa. Agora o profeta Amós, ele disse assim: não andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, só quem está de acordo com Jesus é quem tem a capacidade de andar com Ele. Por quê? Porque Ele é luz. E luz não se mistura com as trevas. Luz é luz, trevas é treva. O apóstolo João falou sobre isso. Ele disse: andai na luz. Jesus disse: eu sou a luz. Jesus disse: vós sois a luz. 1 João, capítulo 1, versículo, salvo engano, versículo 7. Deixa eu conferir aqui. Se andarmos na luz, como na luz Deus está. Ele aqui é Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não consigo compreender um crente intrigado de outro crente, um irmão intrigado do outro, filho do mesmo pai, da mesma mãe, igreja. E está intrigado, não olha para a cara do outro: eu não vou com a tua cara. Mas não são irmãos? Mas Cristo não habita em um e não habita no outro? Então alguma coisa está errada, e certamente não é com a palavra. Então o Senhor diz o seguinte, que nós não devemos temer, e que tudo o que for feito aqui na terra é visto pelo nosso Deus lá no céu. E aquilo que nós fazemos às escondidas, Ele vai fazer aparecer em cima do telhado, para todo mundo ver. Deixa eu concluir com um exemplo de um grande homem de Deus, um pastor que eu admiro muito, muito, Jimmy Swaggart, americano, um homem que Deus usava poderosamente. Os maiores estádios do mundo, ele conseguia lotar só para ouvi-lo. Ele pregava
e pregava a maioria das mensagens dele, ele pregava chorando. Você pode acessar Jimmy Swaggart, você vai ouvi-lo. É algo extraordinário. Aleluia. Mas aquele homem, tão ousado e usado por Deus, como Davi, não vigiou. Se deixou ser seduzido por Satanás. E ele adulterou. Ele morreu espiritualmente. Eu ouvi a confissão do pecado dele. Ele fez uma confissão pública. Fez uma confissão pública. Agora, interessante é porque ele fez em oculto. E Deus foi lá e colocou no telhado. O mundo inteiro soube. Foi um grande escândalo. Fizeram todo tipo de chacota, inclusive pegaram as mensagens dele pregando e colocaram músicas mundanas, ele dançando. Fizeram aquela montagem. Então foi um escândalo tremendo. E o evangelho sofreu muito. Nós estamos em dias muito difíceis. Que o evangelho já não tem mais aquela aceitação que tinha há 10 anos atrás. Que os pastores não têm mais aquele respeito que tinha 10 anos atrás. Que os pastores não são mais vistos como os santos homens de Deus. Por quê? Por conta das atitudes, da falta de vigilância. Porque se deixaram enganar. Porque está escrito, Paulo escreveu aos Romanos, ele diz o seguinte: o pecado não tem domínio sobre vós. E João reafirma, o que está em você é maior do que o que está no mundo. Então não justifica um homem de Deus, uma mulher de Deus, pecar. Sobre qualquer pretexto. Não foi o diabo. Eu não sou advogado do diabo. Mas nem tudo é ele que faz. É a natureza caída do homem. E Deus vai provar isso aonde? No milênio. Quando todos os demônios estiverem presos. Todos os demônios presos. Não vai ter demônio no mundo no milênio. Cristo vai ser o governador, o rei. Sem demônios. Mas ainda vai levantar, ou se levantar um grupo que vai ser contra a administração de Jesus. Por isso, quando alguém me conta alguma coisa, olha, pastor, estão falando mal do senhor, por conta disso, daquilo, eu começo a rir. Digo, vamos orar, irmão. Se disseram que Jesus tinha Beelzebu, se vão fazer uma rebelião contra Jesus, imagine contra o pastor Arnold. Quem é o pastor Arnold? Um servo. Nada mais que isso. Nada tão grande. Mas eu sei que o meu Deus, o Deus seu, o Deus dessa igreja, Ele é todo poderoso para nos guardar até aquele grande dia. Então vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aprenda a dizer não. Deixa eu dizer de novo. Aprenda a dizer não a tudo ou qualquer coisa que tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Tudo que você entender que vai entristecer o Espírito Santo, que vai tirar você do centro da vontade de Deus, por boa que pareça ser, diga não. Não tenha medo. Os hebreus na Babilônia
Quando Nabucodonosor deu uma festa, uma festa para adorarem ao ídolo lá em Durã, aqueles moços disseram: nós não. Por que não? Porque somos hebreus. E hebreus não adora ídolos, só adora ao único Deus verdadeiro. Nabucodonosor disseram a ele manda chamá-los. Isso é de propósito que vocês estão fazendo? Não adorar a imagem de ouro que eu construí? É de propósito? Não, rei meu senhor. É porque nós somos hebreus. Se fosse hoje, ele dizia: nós somos da Azuzinha, Assembleia de Deus do Campo do Rio Largo. Nós não nos curvamos para o pecado. Aleluia. Nós não nos curvamos. Aleluia. E ele disse, caiu na besteira de dizer: eu quero ver qual é o Deus que livrará vocês das minhas mãos. Coitado. Coitado do Nabucodonosor. Coitadinho dele, irmão. Ele não conhecia Deus, o Deus dessa igreja. Aleluia. E os moços disseram, em resposta ao desafio de Nabucodonosor, eles disseram assim, Marcos: nosso Deus pode. Eles não disseram, nosso Deus vai nos dar livramento. Não. Eles estavam prontos para morrer por amor ao Senhor. Ele disse, nosso Deus pode. Nosso Deus pode. Nosso Deus pode. Ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Mandaram jogar os moços dentro. Incrível que a única coisa que queimou foi as amarras, que eles foram atirados com as mãos amarradas. Só queimou as amarras. Não ficou nem cheiro de fumaça. Glória a Deus. E os 3 começaram a passear dentro do fogo. Por quê? Porque o Deus do fogo estava lá. Amém.